O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: não o proibais, pois quem não está contra nós está a nosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Amado povo de Deus, um dia depois da quinta festa das Santas Chagas, mais uma vez eu quero agradecer a todos que se empenharam. O empenho foi grande, o trabalho foi árduo e foi uma festa diferente. Claro que eu senti falta da nossa quermesse, quem não sentiu? Ainda mais eu que toda noite ia lá fazer o meu lanchinho. Mas não é só isso, o povo chegando, o povo indo, o povo se acotovelando, o povo rezando, o povo louvando. Mas nos encontramos na sexta festa das Santas Chagas, que já tem data, e que Deus quiser, estaremos com vacina e imunes, todos é o apelo. Será em setembro de 2021, do dia 20 a 26 de setembro. Marquem suas agendas, mas está longe. A gente, impressionante como o ano passa tão rápido. Daqui uns dias nós já estamos no Jingle Bell, Jingle Bell. Filhos queridos, a liturgia de hoje, ela nos traz um último trechinho de um fascículo. Eu chamo assim, não sei se eu me faço entender, porque quando os evangelistas foram organizar os textos, você tem que entender que havia algumas fontes comuns. Nós chamamos da fonte, por exemplo, não vem ao caso, mas é Quelli, que era a fonte que foi inspiração para Mateus, Marcos, Lucas. Mas eles dispuseram das informações segundo o seu pensar. Então alguns colocam o mesmo fato de Jesus, ilegítimo, um pouco na frente, um pouco depois. Mas eles têm uma mente, um raciocínio. Por isso, quando nós nos debruçamos sobre o evangelista, a gente tem que pegar a linha condutora do evangelista. Você vai ver que os mesmos textos parecem perto da morte de Jesus, de repente parecem no início da vida pública de Jesus. Você vai perguntar, está certo ou está errado? Depende. Eles estão construindo um raciocínio, eles têm um objetivo por trás. Por isso que na obra Evangelizar, estamos no mês da Bíblia, nós temos enfatizado tanto a formação bíblica. Temos Dom Peruso, que é um especialista em Bíblia, que tem 2 programas semanais, mas o próprio carisma, não canso de dizer, nosso, na Lexio Divina, e tentamos passar isso, vejo pelos padres que pregam sempre na palavra de Deus. E eu tento colocar, para quem é de missa diária, inclusive hoje, se vocês observaram, nós abrimos um dos livros, eu diria,
um dos livros maravilhosos, mas ao mesmo tempo um dos livros de sofrimento, que é o livro de Jó. E por um bom tempo, a primeira leitura vai ser o livro de Jó. Ah, padre, eu já rezei com o senhor na Léxio Divina no rádio. É a oportunidade de você retomar a própria leitura de Jó. Então eu sempre gosto de contextualizar. E o evangelho de hoje, ele está no capítulo 9. Finalzinho do capítulo 9, propriamente do versículo 46 a 50. Ele fecha um ciclo. Estes dias eu vou voltar um pensamento para poder prosseguir. Você lembra que eu falei que Lucas tem uma característica, que ele apresenta 3 momentos muito próximos, que Jesus fala que o Filho do Homem será entregue aos homens, será condenado, será morto, mas ressuscitará. 3 vezes, chamados 3 anúncios da paixão. E Lucas, propositalmente, entre o primeiro e o segundo, ele coloca uma incompreensão. No caso, Pedrão: Senhor, jamais, vai para lá, filho de Satanás. Jesus anuncia de novo, e aparece quem é o maior. É o evangelho de hoje. Portanto, exatamente para que os apóstolos, a comunidade para quem Lucas escreve, e eu e você compreendamos o próprio sentido do Cristo. Esse é o objetivo. E hoje, o pano, vamos dizer, o pano de fundo, o horizonte é: o Filho do Homem Jesus é o Filho do Homem. Mas esse Messias é um Cristo que é obediente a Deus e por consequência da obediência será entregue à mão dos homens que o condenarão injustamente, que eles irão crucificá-lo, mas ele ressuscitará. E nesse contexto, Jesus estabelece uma nova relação. Hoje é o Evangelho. Ele diz assim, que entre os discípulos, os 12, não vai pensar que a vida dos discípulos era tão tranquila. Eles brigavam entre eles. Ô padre, não fala isso. Filho, São Pedro, João, Tiago, André, os outros que são apenas citados, Simão, eram homens que estavam num processo de santificação. Teve brigas entre eles. Mesmo depois da ressurreição, Pedro e Paulo tiveram discussão homérica. Sabemos que um foi para um lado, um foi para o outro. Mas isso não é para diminuir. Eu não estou falando isso para diminuir a pessoa destes homens santos, mas para mostrar que a santidade é um exercício, é um caminho, é uma continuidade, é um moldar-se a Cristo. E se os apóstolos fizeram isso, também eu e você. Isso para nós é um ato de esperança, ao mesmo tempo o entusiasmo, porque, meus irmãos, nós somos seres humanos passíveis de erros, de quedas, mas em cada queda é um levantar-se confiando na misericórdia de Deus. Não sei se compreendemos isso, não sei se temos claro. Claro que a gente gostaria, usando igual pipoca, fica lá cozinhando, de repente, pum! Como a gente gostaria que a coisa fosse rápida, mas tudo ao seu tempo. Mas não é um tempo perdido, é um tempo de deixar-se trabalhar em Deus. É um tempo de melhorarmos do ponto de vista humano. Nós temos que ser pessoas melhores. Nós temos essa obrigação. Nós temos essa obrigação, pelo menos pela fé. Pela fé que eu tenho em Jesus, eu vou me tornando uma pessoa melhor. Pela fé que eu tenho em Jesus, eu vou mudando o meu gênio, vou mudando o meu pensar, vou mudando o meu agir. E isso é santificação. Hoje, o evangelista não tem receio de dizer que teve uma discussão
Lembre o motivo. Porque 2 deles chamaram a mãe e pediram para que pedisse a Jesus para um sentar à direita e outro à esquerda. Ixi, aí a coisa ficou feia. E Jesus sabia o que estava acontecendo. Ele na frente falando, o Filho do Homem vai ser entregue, e atrás eles discutindo, mas eu sou o preferido de Jesus. Não, porque eu fui chamado primeiro. Não, porque eu ontem sentei do lado dele. Não, porque eu sou primo dele, porque tinha os primos de Jesus. Eu sou da família, eu sou do sangue. Você não é nada. Você veio lá de Caná. Você foi chamado por último. Jesus vira para trás, o outro evangelista, o que vocês estão conversando? Ficaram com vergonha. Mas Jesus pega uma criança. O que é uma criança no tempo de Jesus? Nada. Criança porque não tem ambição. Criança não podia falar nada. Criança não tinha valor. Tanto que os apóstolos não tiveram nem peso de consciência que quando a criançada veio lá, uns ramelentos, com ramela no nariz, querendo pedir benção para Jesus, os apóstolos, vai embora, vai, não incomoda moleque, sai para lá piar. Jesus, deixai vir a minhas criancinhas. Por que Jesus pega uma criança? Porque Ele faz cair por terra qualquer princípio de privilégio. Nesse ato, Ele está dizendo para os apóstolos, e Lucas quando escreve, está dizendo para a comunidade, que Jesus nunca levou em conta privilégios. E na comunidade judaica, tudo era privilégio. Tanto que nosso Senhor falou, quando você for convidado num banquete, não fique procurando os primeiros lugares. Não, porque eu sou parente do noivo. Não, porque eu sou, olha quem sou eu. Aqui nós temos que nos perguntar, quantas vezes a gente fica dando carteirada? Essa palavra você entende? Aqui no santuário, tem gente que vem aqui dar carteirada, porque eu sou amigo do padre, o padre me permitiu, o padre mandou áudio, e trata mal os outros. Toma vergonha, meu filho. Porque o primeiro lugar é meu, sempre sentei aqui, eu tenho direito de sentar. Quantas vezes a gente vai dar carteirada nos outros? Não só aqui, mas eu digo em todos os lugares. Você não sabe. Bom, a gente viu isso no vídeo, né? Alguns vídeos que viralizaram. Você não sabe com quem que você está falando, seu pé rapado. Jesus dizendo, entre vocês não pode ser assim. A igreja que eu estou propondo, a comunidade que eu estou propondo é uma comunidade diferenciada, onde quem quer ser o maior seja o menor, porque aos olhos de Deus vale o quanto se faz o bem. Não é uma situação econômica, não é porque a pessoa é importante, é mais rica, ou porque é amiga de fulano, de ciclano, de beltrano. Aqui Jesus estabelece um novo nível, que é a dignidade de batizados. Tanto que São Paulo vai dizer lá na frente, numa das cartas, parem de ficar fazendo comilança depois da missa. É bem isso, porque vocês vão na missa, Paulo falando, e vocês ficam olhando para quem tem anel de ouro, para quem tem anel com pedras, e vão colocando nos primeiros lugares, e depois vocês estão parecendo um bando de esfomeado, que vão para a missa, depois ficam mais preocupados com o que vão comer depois. Comam em casa. Paulo fala disso. Comam em casa. Vocês estão preocupados com a comida? Quantas vezes reuniões, pessoas não aceitaram fazer reuniões de grupos na sua casa porque não tinha quase nada para oferecer. Vocês sabem do que eu estou falando? E às vezes estraga até novena de Natal. Agora não, na pandemia,
Mas pessoas que não vou fazer nada na minha casa porque eu sou muito simples, então é melhor nem fazer a reunião, porque vai na casa dos outros, tem chá, tem biscoito, tem bolacha, tem não sei o que lá. Eu estou sendo bem prático no sermão hoje, para exatamente dizer que isso acontece entre nós. Mas não é assim que o Senhor quer que aconteça. Não é assim que Deus quer. Quando Ele repreende os apóstolos e pega uma criança e põe no meio, Ele está dizendo: aqui eu estabeleço uma nova hierarquia. A hierarquia do serviço, da gratuidade, a hierarquia do amor. Então nós deveríamos nos perguntar: que hierarquia nós estamos querendo estabelecer nas nossas relações? Da marca do tênis? Do carro que estaciona? Do sobrenome? Do amigo de quem? Influenciado por quem? As famosas carteiradas? Ou nós devemos estabelecer a hierarquia que Jesus colocou? Quem quer ser maior, seja o menor. E não vai pensar que foi tão simples. O bocão ali, ó, desculpa a palavra, acabou Jesus de chamar a atenção. São João não vai brigar comigo no céu, né? Chamar ele de bocão, mas é verdade. Mestre, acabou de repreender. Parece que não entende, né? Senhor, nós acabamos de ver uma pessoa que estava fazendo milagres em seu nome, expulsando demônios em seu nome, e nós o proibimos. Ele não anda conosco? Inveja. Padre, não diga inveja. Mas isso também na Bíblia. Ô meu filho, você acha que Lucas escreveu isso para quê? Para dizer que Joãozinho estava com o quê? Ele teve inveja. E as nossas invejas? E os nossos ciúmes, se você prefere essa palavra? O que é ciúme? É a gente, não tem que ser eu, tem que estar comigo. A inveja é perigosa. E nosso Senhor chega e diz para ele: para, João, por que você está proibindo? Ele está fazendo algo contra nós, não está fazendo bem? Às vezes a gente fica com inveja de quem faz o bem. Tanto que nosso Senhor deve ter gravado isso, que contou a parábola daquele que recebeu, lembra? Uma moeda de prata, que trabalhou desde manhã, e Jesus diz que Deus, até aquele que trabalhou às 5 da tarde, só uma hora, Deus deu uma moeda de prata. E quando reclamar, ele diz: escuta aqui, eu não te prometi uma moeda de prata? Não te dei? O dinheiro é meu. Eu quis dar também a esse que trabalhou só uma hora uma moeda de prata. Ou você está com inveja, porque eu estou sendo bom? Então o que é que nós temos que nos vigiar? Aqui eu falo, dentro de casa, meus irmãos, na nossa igreja, nos nossos ambientes de trabalho. Competição. Nós temos que nos vigiar para não sermos competitivos demais, nem de menos. Tem lugar para todo mundo. Temos que cuidar para não sermos ciumentos, invejosos, até inveja de quem faz o bem. Não, porque se não saiu da minha cabeça, isso não vai. Isso é orgulho. Se não foi ideia minha, o resto não presta, só eu sei fazer. Nas coisas pequenas e nas grandes. Hoje, eu diria que o assunto é bem de cozinha, sabe? O assunto é bem familiar para mim e para você. Veja quantos casamentos estão arruinados. Veja quanta família está arruinada. Veja quantas comunidades é uma briga, uma brigueira, por ciúme, por inveja, por carteirada, por prepotência. Gente, a pessoa pode estar cheia da verdade, mas a forma como você expressa, se você usa a verdade com superioridade, com
empáfia, com o nariz empinado, a verdade perde o valor. Ela não deixa de ser verdade, mas ela é instrumentalizada por você e ela perde a sua força. O evangelho de hoje é muito tocante. E hoje me permite um segundo ponto. Nós começamos Jó, um livro sapiencial. E eu quero lembrar a chave de leitura de Jó. A chave de leitura é: de onde vem o sofrimento? Já era crescente, era um embrião a discussão, mas está crescente. Espera, por que o justo sofre? Porque até então o questionamento era assim, a ideia não era questionamento, ainda não era questionamento, eles pensavam: fulano está sofrendo é porque fez alguma coisa errada. Morreu o marido repentino, a esposa repentina, com certeza fez alguma coisa errada que Deus está castigando. Nasceu um filho com deficiência, castigo. Por que fulano é pobre? Porque Deus tirou a mão, porque tem alguma maldição. Por que fulano é rico? Porque tem a bênção. Ora, isso é logo no início do judaísmo, no mais antigo. Mas depois começa uma reflexão: gente, mas não é bem assim. Porque tem gente justa e boa que sofre. Eles começam a pensar: bom, aquela lógicazinha de castigo e punição não é bem verdade, porque tem gente boa, tem gente santa, na época justa, santa, tem gente honesta, tem gente séria, que passa um perrengue. Então, nesse judaísmo tardio, mas mais recente, eles começam a pensar: não pode ser assim. Não pode. É quando entra Jó. Jó é o personagem, é a vida de um homem onde a reflexão é amadurecida. De que forma? Mostrando que Jó era justo, honesto, temente a Deus, mas que passou por todas as provações. Eu vou fazer um paralelo. No rádio eu estou trabalhando muito com paralelo e vi que está dando resultado. Você lembra de Jesus? Porque assim, o Antigo Testamento não é a nossa fé, nós somos do Novo. Então você está no Antigo, você sempre tem que iluminar aqui. Ontem eu ensinei. Quem rezou comigo ontem à tarde o ofício das Santas Chagas? Quem rezou? Ô gente, eu ensinei lá que tem um versículozinho que nos ensina a rezar o Salmo, mas tudo bem. Jesus que disse assim, lá no Novo Testamento: vocês viram que a torre caiu e matou várias pessoas. Vocês acham, perguntou aos discípulos, que eles eram mais pecadores do que os outros? Jesus disse: não. Vocês viram que fulano de tal aconteceu isso, foram todos degolados, mas eram mais pecadores? Não. Jó é essa figura e começa a discutir a origem do sofrimento. Eu sou apaixonado por Jó. Por quê? Como começa hoje? Que foram diante de Deus e o próprio diabo foi diante de Deus. Você não pensa que o diabo não respeita Deus, não. O diabo tem medo de Deus. O diabo treme quando escuta, quando a gente reza. Ele tem medo de Deus. Ele só não tem fé. Ele só não se converte. Qualquer semelhança é mera coincidência comigo e com você. Mas que ele sabe que Deus é o poderoso, ele sabe. Ele só não se converte. Mas foi diante de Deus. Por isso que, parênteses, lá vou eu com os meus parênteses. Amanhã é dia dos arcanjos. E depois tem a festa, depois São Jerônimo, depois 15 anos da obra e vem Santos Anjos da Guarda. Por que a gente tem o anjo da guarda? Que é aquele que vai diante de Deus, a hora que o diabo nos acusa, porque o diabo nos acusa. Você vai pensar que o que você fez de errado fica só entre você? Não. Nós temos um acusador
E foi Jesus, eu não estou inventando moda, gente. Foi Jesus que disse que existe um acusador que vai diante de Deus. Ó, você viu o que fulano fez? Não que Deus não sabe, mas a acusar, agravar. Por isso Jesus, eu vos mandarei o advogado, o Paráclito, que vai vos defender, o Espírito Santo. Mas o anjo, o nosso anjo, que a gente envelhece junto, ele vai diante de Deus e mostra as coisas boas. Mas o acusador não. Então ele foi diante de Deus e não tinha nada para acusar. E Deus disse: você viu como Jó é bom? Ele disse: é bom? Bom porque o Senhor colocou cheio de muralhas de proteção. Tire essa muralha e o Senhor vai ver. Ele tem família, tem esposa, tem filhos. É fácil ser honesto, ser bom com Deus. Tem camelos, tem jumenta, tem plantação. Tira isso aí, para o Senhor vai ver que esse bicho vai virar. Comece a colocar ele em provação. Então a origem do sofrimento não é de Deus. Primeira reflexão. Isso vale para a nossa vida. A origem não é de Deus. É do pecado, é do mal, é da perdição. E aí, tanto que quando o leitor disse palavra do Senhor, graças a Deus, eu falei, graças a Deus, porque tá louco, gente, tanta desgraça num dia só para esse homem. Na mesma hora, roubaram os burros, os jumentos. Depois chegou outro falando, tacaram fogo na sua plantação. Chegou outro falando, teus filhos estavam comendo, veio um furacão, levou embora e matou tudo. Eu diria, e se isso acontece na minha vida e na sua? Por muito menos a gente se rebela contra Deus. Com muito menos a gente se revolta e fala blasfêmias. Briga com Deus. E Jó termina dizendo: nu saí da minha mãe, nu voltarei para Deus. Quer dizer, o que eu vou levar dessa vida? Nada. Deus deu, Deus tirou. Isso é um fato. Então louvado seja Deus, que Deus sabe o que faz. Não é uma alma pura, não é alguém que tem um relacionamento de Deus como Pai, não é alguém que consegue entender que é em Deus que vai superar. Portanto, meus irmãos, eu falei 2 pontos na minha homilia. O primeiro foi introito. Fique no Evangelho ou em Jó, mas medite hoje, reflita, que cada um de nós possamos deixar Deus ir trabalhando. Amém.